Queria convidar você para abrir comigo a sua Bíblia no livro de 1 Pedro, capítulo de número 2. Nós vamos falar um pouco sobre o que o livro Campo de Batalha da Mente aborda. Eu já vou pedir para você se sentar, mas se você puder ficar de pé só enquanto a gente faz essa leitura, eu te agradeço. Não é religiosidade nenhuma, mas é só porque às vezes resgatar algumas coisas é tão importante nos dias de hoje, né? A palavra que nós vamos ler é santa, não é palavra escrita por mãos humanas. Então, ter reverência com ela faz parte do princípio que me leva a obedecê-la quando eu preciso. Então, às vezes, o fato de se colocar de pé, ele mostra muita coisa. Agora, se você não pode, fica tranquila aí no seu lugar e não tem problema nenhum quanto a isso. O livro da Joyce Meyer, sem sombra de dúvidas, um dos livros mais relevantes que nós temos nesse tempo. Hoje quero falar um pouco com você sobre os capítulos 4 e 5. O 4 fala pouco a pouco e o 5, pense positivo. Eu não vou me reter ao livro, porque aquilo que o livro tem, você já vai ler depois na sua casa, em uma outra ocasião. Então, eu vou trazer, com base no conteúdo do livro, algumas coisas que talvez sejam novidades e que, na minha opinião, são relevantes se eu quero viver e ganhar essa batalha que há no campo da mente. Então, 1 Pedro, capítulo 2, verso de número 11. 1 Pedro 2, 11. Diz assim a palavra do Senhor. Amados, o contexto aqui era o seguinte: Pedro estava explicando para o povo como é que deveria ser vivida a vida cristã em termos de comportamento. O que era esperado de uma pessoa que declarava que Jesus era o Senhor da vida dela. Então era isso que Pedro estava dizendo, e num tempo que os cristãos estavam sendo muito perseguidos. Ser crente nessa época era um desafio. As mulheres que se convertiam ao evangelho eram perseguidas. Algumas se convertiam sem que os maridos fossem convertidos. Enfim, é até aqui que Pedro escreve um texto que é muito deturpado às vezes, onde ele fala: mulheres, não sejam vosso adereço o frisado dos cabelos ou as joias. E algumas pessoas pegam esse texto e deturpam para dizer que a gente não pode se cuidar. Pedro não estava dizendo isso. Havia algumas mulheres que se convertiam ao cristianismo e os seus maridos ainda não eram crentes. Então Pedro estava dizendo que, além da preocupação com o exterior, elas deviam se preocupar com ter um espírito manso, que era o que ia mostrar que Deus estava na vida delas. Então Pedro faz toda essa organização, mas eu quero ler com você somente o versículo de número 11, que diz assim: Amados, exorto-vos, como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós outros, como os de malfeitores, observando-os em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da sua visitação. Agora Romanos capítulo 12, um dos textos mais conhecidos das Escrituras. O contexto aqui era bem parecido. Paulo escreve à igreja de Roma, que era uma igreja nova, uma igreja que tinha se convertido ao cristianismo por ocasião do Pentecoste, em Atos dos Apóstolos. E Roma era como se fosse a Dubai de hoje. Tudo de melhor vinha de Roma, voltava para Roma, em termos intelectuais, financeiros, tudo de melhor era em Roma. E Paulo então escreve ao povo novo convertido, formado para a igreja de Roma, quais eram os formatos de comportamento de quem seguia Jesus. Então aqui no capítulo 12, no verso 2, ele está falando dessa nova vida. E aí ele diz: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós queremos te bendizer nessa tarde. Pai, obrigada por tudo que o Senhor já fez até aqui nesse culto. Obrigada pela vida de cada uma das mulheres que o Senhor trouxe aqui. Cada uma delas tão individuais, tão especiais para o Senhor.
cada uma delas, Deus, guardada e amada pelo Senhor. E nessa hora nós queremos te pedir, Deus, ao lermos a tua palavra que é santa, que o teu Espírito, que também é santo, possa se revelar a nós. Pai, continua falando conosco. Fala conosco, Deus, fala com a tua igreja, aquece o nosso coração, alimenta a nossa alma. Senhor, eu confesso mais uma vez a minha dependência completa do Senhor para ministrar essa palavra, que somente o teu Espírito tenha voz no nosso meio. Fala conosco, Pai. Essa é a nossa oração pelos méritos de Jesus. Amém. Você pode se sentar, querida. Sabe, nós vivemos uma geração onde as nossas preocupações, principalmente como mulheres, em tempos que palavras como empoderamento feminino, em tempos onde as ondas do movimento feminista influenciaram de forma direta a nossa geração pós-moderna de mulheres, preocupadas com tantas coisas. Algumas de nós se preocupam com aquilo que Satanás pode nos roubar, com o inimigo das nossas almas, com a dificuldade no casamento, com problema com os filhos, com problema financeiro. Mas claramente, ao observar as Escrituras e o comportamento da mulher moderna, nós podemos concluir que o maior objetivo do inimigo da nossa alma no nosso tempo, ou desde que o homem foi formado, é ganhar a nossa mente. Joyce Meyer escreve Campo de Batalha da Mente, justamente tentando nos fazer entender que existem correspondentes mentais que promovem as nossas atitudes. Então, se eu não guardo a minha mente, se eu não a protejo, vai se criando fortalezas em volta dela e que depois são muito difíceis de serem rompidas. Eu li 2 textos aqui que falam de mente. Eu quero contextualizá-los só para a gente ter a dimensão daquilo que a palavra de Deus está dizendo. Romanos, no capítulo 12, no verso 2, quando Paulo diz: e não vos conformeis. A ideia aqui é de conformação, é de entrar na forma mesmo. Quando você vai fazer um bolo na sua casa e essa forma está furada, o bolo sai furado. Se você vai fazer um bolo e a forma está torta, o bolo sai torto. É essa a ideia de Paulo. Não conforma, não entra na forma, mas transformai-vos. A palavra transformai-vos na língua portuguesa, ela está em 2 características do tempo verbal que é muito importante para a gente entender o versículo. Primeiro, ela está no imperativo. Todas as vezes que na língua portuguesa uma palavra está no imperativo, existe uma implicância de ordem. Transformar a mente é uma ordem. Não é para quem acha que precisa, para quem não nasceu em lar cristão, para quem está enfrentando uma dificuldade. Não. Paulo dá uma ordem. Não conforma, mas transforma. E o verbo também está no presente contínuo. Todas as vezes que no português uma palavra está no presente contínuo, essa palavra sugere a ideia de processo. A ideia que Paulo está dizendo é que eu precisei transformar ontem, eu vou precisar transformar hoje, eu continuo precisando transformar amanhã. E enquanto vida eu tiver, eu preciso transformar a minha mente para que, ou seja, só é possível alcançar a vontade boa, perfeita e agradável de Deus quando eu estou no processo de transformação da mente. Tem outra coisa que eu quero te explicar antes da gente entrar naquilo que de fato nós queremos compartilhar com você. Nós somos corpo, alma e espírito. É muito importante que a gente entenda isso. Quando a gente começa a se relacionar com Deus, principalmente quando a gente toma a decisão por Jesus, no nosso espírito acontece uma obra imediata. A Bíblia diz que tudo se faz novo. Isso se dá no âmbito do espírito e é uma obra instantânea. No nosso corpo nada muda. Ninguém, porque começa a andar com Jesus, para de ter dor, medo, fome, sede, calor, frio, fica doente. Nós continuamos com o nosso corpo vulnerável, uma vez que ele é limitado, uma vez que ele não é eterno. Então no corpo não muda nada. Mas e a sua alma? Querida, a alma é o lugar onde estão as suas emoções e as suas vontades. Então dor, alegria, medo, raiva, angústia, decepção, traição, humilhação, todos os sentimentos que nós vamos acumulando ao longo da nossa existência, desde a nossa vida intrauterina. Salmo 139 diz que Deus nos teceu no ventre da nossa mãe. Diz que forma
assombrosamente maravilhosa Ele nos formou. E diz ainda que ainda nenhum dos nossos dias havia, mas o Senhor já conhecia todos eles. Isso está falando de alma vivente. É exatamente nisso que os ativistas anti-aborto se seguram, em falar que quando há a junção de espermatozoide com o óvulo, um ato que a biologia chama de concepção, ali já é estabelecido uma alma vivente, e a alma é eterna. Sabe qual é o problema? É que mesmo depois da conversão, a nossa alma também não muda. O Espírito, a obra imediata. Deus começa a falar comigo, a se revelar a mim, a dizer coisas ao meu espírito, a alegrar minha alma, a liberar dons sobre a minha vida. O corpo não muda, eu continuo precisando alimentá-lo, cuidar quando faz frio, abanar quando faz calor. E na alma também não acontece nada. Mas Paulo nos diz que na alma é um processo. A palavra mente no grego é a mesma palavra para alma. Pneumo, fala de alma. Ou seja, só é possível alcançar a vontade boa, perfeita e agradável de Deus quando a minha alma é transformada. Mas sabe o que é mais complicador? É que a nossa alma tem uma subdivisão. Ela é dividida em personalidade, caráter e temperamento. E cada um implica algumas atitudes. Eu vou ser rápida só para você entender. Personalidade é formada do 0 aos 7 anos. Isso as ciências humanas dizem. A Bíblia chama isso de idade da razão. Então você que é mãe, que tem filha, criança, filho, a criança, até os 7 anos você está formando a personalidade do indivíduo, que é resultado de duas coisas. Primeiro, influência do meio. Que desenho que você assiste, onde você mora, quem convive com você, quem são as pessoas que cuidam da sua vida, quem te educa, a escola que você frequenta. E segundo, é DNA mesmo, não dá para fazer nada. 50% veio do seu pai, 50% veio da sua mãe, formou a metade da personalidade, que mais a influência do meio deu o que você é. A notícia complicada é que a personalidade não muda. E o caráter? Caráter é o que eu deixo as pessoas conhecerem da minha personalidade. Não necessariamente é verdadeiro. Dá para maquiar caráter, dá para mascarar caráter, dá para fingir. Caráter é aquilo que a gente consegue julgar. É olhar para uma pessoa e dizer, eu gosto de fulano, fulano é bom caráter. Ou então você fala, gente, não entendo Beltrano. Beltrano é crente há tanto tempo e até hoje fofoca. É mau caráter a fulana. Sabe aquelas coisas que a gente não entende? Elas não estão no âmbito do espírito, mas elas estão no âmbito da alma. E o problema, querida, é que Deus está mais interessado no seu caráter do que Ele está no seu carisma. Vida com Deus vem antes de trabalho para Deus. O nosso caráter é o que revela a quem nós pertencemos. Nós vivemos uma geração que ouve com os olhos. A nossa geração ouve com os olhos. Eles não estão preocupados com aquilo que você diz, eles querem ver o que você faz. Eles estão de olho no nosso comportamento. E o caráter é aquilo que eu deixo, aquilo que eu quero mostrar. É por isso que às vezes você convive com uma pessoa há anos, de repente ela faz uma coisa e você fala, gente, eu nunca pensei que fulano fosse capaz de fazer algo assim. Porque é possível fingir caráter. E temperamento? Temperamento foi Deus quem te deu. Por critério de estudo, os estudiosos dividem em 5 tipos de temperamento: colérico, sanguíneo, fleumático, melancólico, e o último que surgiu agora é o supino. Não tenho tempo para falar sobre todos eles, mas é muito importante que você conheça o seu. Ai, Sara, então agora eu fiquei tranquila, eu entendi por que eu sou tão brava. É meu temperamento, então o problema é de Deus? Não é bem assim. Foi Deus quem te deu o seu temperamento. Mas é impossível que eu me relacione com Deus e não tenha o meu temperamento moldado por Ele. À medida que eu me relaciono com o Senhor, a identidade dEle vai formando a minha. É por isso que relacionamento é algo tão importante com Ele. É por isso que eu não tenho como viver da experiência do outro, do testemunho do outro. O testemunho do outro me fortalece e edifica a igreja. Mas na hora que o negócio aperta, o que vale é a sua história pessoal com Ele. Então, quanto mais eu me relaciono com Cristo, mais o meu temperamento é moldado. Gente que é sanguíneo, que é colérico, gente que grita, que roda a baiana. Tem gente que acha lindo falar, eu rodo a baiana mesmo. Eu dou um boi para não entrar numa briga, uma boiada para não sair. Se eu falar A, fala B, C, D. Tem gente que acha lindo falar essas coisas. Mas a verdade é que quando o nosso temperamento é moldado por Cristo,
e a nossa alma começa a revelar o caráter dele, eu entendo que ele me chamou para aprender dele, porque ele era manso e humilde de coração. Então eu entendo que eu não falo tudo o que eu penso, que eu não posso rodar a baiana todo o tempo, e nem posso gritar na fila, porque eu acho que eu estou esperando demais, me achando mais importante do que o outro. Então, querido, no espírito a obra é imediata, no corpo não acontece nada, e na alma, que é a sua mente, é processo. Só que Paulo nos garante que a única forma de alcançar a vontade boa, perfeita e agradável de Deus é tendo a mente conformada, é tendo a mente transformada e não se conformando com o século. Eu podia ficar horas aqui só falando com você dos processos históricos que fizeram com que a gente chegasse hoje no século 21, na pós-modernidade. Mas eu quero falar só alguns que de fato eu acho importantes que você saiba, com os quais nós não podemos nos conformar. A era pós-moderna, o século 21, esse que nós estamos nele, começou em 1989, quando caiu na Alemanha o Muro de Berlim. Depois da queda do Muro de Berlim, historicamente isso significou uma mudança de ideologia. As pessoas passaram a fazer coisas que antes não fariam. Nesse tempo surgem as máximas da mudança da liberalidade. O indivíduo começou a viver livre. Mas o principal formato que traz a pós-modernidade para aquilo que nós vivemos hoje é a trilogia pluralização, individualização e secularização. Vou te explicar. Nós vivemos numa pós-modernidade onde tudo é plural, as ideias são plurais, não existem mais valores absolutos, tudo depende do ponto de vista, tudo depende do que eu acho, do que eu quero, do que eu gosto. Mas eu quero te lembrar que em tempos de pluralização nós servimos um Deus de absolutos. Deus é um Deus de absolutos. Jesus disse sobre ele: eu sou o caminho, eu sou a verdade. Ele não é uma delas. Enfim, a sociedade é plural. Segunda característica da pós-modernidade é a individualização. Nunca se incentivou tanto o indivíduo a gostar dele mesmo, a ser centrado nele mesmo. Você pode, você consegue, você é capaz, você é o melhor, você dá conta, você não precisa de ninguém, você. Nós vivemos tempos de pessoas altamente sozinhas. Eu tenho um livro sobre solidão. Enquanto eu estava escrevendo esse livro, eu fiz algumas pesquisas e elas me levaram a dados assustadores. Só para você ter uma ideia, a cada grupo de 100 pessoas, 25 afirmam não ter um amigo confidente. Esse número é muito maior quando a gente fala de mulheres, porque a Bíblia diz que nós devemos chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram. Você concorda comigo que é bem mais fácil chorar com quem está chorando do que se alegrar com quem está alegre? Suportar a alegria dos outros é coisa para crente. Ver o negócio acontecendo na vida da outra e a sua está paradinha na lagoa e ficar feliz com ela é coisa para gente que é crente. É por isso que eu digo que o verdadeiro amigo não é o que está com você quando você chora, porque via de regra o brasileiro é um povo solidário. A verdadeira amiga é a que suporta a sua alegria, é a que consegue se alegrar com você mesmo que ela esteja chorando, que consegue dar glória a Deus porque você está casando mesmo que ela esteja encalhada, consegue dar glória a Deus porque você tem filhos mesmo ela sendo estéril. Não é fácil se alegrar com os que se alegram, e é por isso que o povo tem ficado cada vez mais sozinho. As pessoas têm se fechado. Talvez você está aqui hoje, tenha entre 1000 pessoas, tem 1000 amigos, tem 40 mil, 50 mil seguidores nas suas redes sociais. Mas se você precisar de alguém 4 da manhã, você não sabe para quem ligar. Isso faz parte da pós-modernidade. A situação da individualização. E aí a mídia social, os processos de coach e tantas outras coisas. Nada contra os coaches. Eu acho que o coach, como uma técnica bem aplicada, pode ajudar muito. Mas mal aplicada com o indivíduo que vai lá e faz um curso em 2 finais de semana e acha que pode direcionar a sua vida, eu penso que a gente vai ter resultados terríveis daqui a um tempo. Porque a ideia de que eu posso, eu quero, eu consigo, eu sou sozinho, tem criado, principalmente nas mulheres, uma ideia de que eu não preciso de ninguém. E aí a gente é fortalecido pelos artistas que vai lá e tem um filho por produção independente. E aí a gente acha bonito as mulheres que falam: não preciso de homem para nada, não preciso de homem, não sei para quê. Só para você ter uma ideia, 70% dos divórcios no Brasil hoje tem as suas iniciativas tomadas por mulheres. É ela quem não quer mais, é ela que acha que não dá, que não precisa de homem.
processo de individualização. Eu quero te lembrar que Deus nos fez para sermos relacionais. Deus não fez você para andar sozinha. Deus não fez você e eu para andarmos de forma única e ministério independente. Não. Tanto é que na oração que Jesus nos ensinou, Ele nos ensinou a dizer: Pai Nosso. Você entende que eu só posso dizer nosso se Ele é meu e de alguém? Quem acha que consegue viver sozinha, não ora ao Pai Nosso, não pede pelo pão nosso. É por isso que a pós-modernidade tem tentado empurrar a goela abaixo, porque é uma das estratégias do diabo, porque ele sabe que você sozinha é uma presa fácil para ele. Outra coisa que faz parte da pós-modernidade, além da pluralização e da individualização, é a secularização do indivíduo. O que é isso? Todo mundo hoje é gospel. A pessoa fala: não, eu gosto de ir na igreja porque eu sinto paz. Eu sinto paz. Mas aí terça-feira, hoje é segunda, vim aqui, né? Terça eu vou tomar um passe ali num centro que eu gosto. Quarta tem uma missa de um padre que eu não perco de jeito nenhum. Quinta eu gosto de ler Sri Prembaba. O Janequine falou que ele é bacana, eu gosto de ler. Sexta eu gosto de meditar em algumas coisas do Buda, porque eu acho que a mentalização, ela provoca mudanças extraordinárias. Sábado eu quebro tudo numa boate. Domingo, se eu não estiver muito cansado, eu vou numa igreja ali para ouvir uma palavra inteligente. Nós temos vivido uma sociedade secularizada. A ideia é que eu deixo Deus restrito aos recintos sagrados. Eu venho aqui, ouço Deus, choro, levanto a mão. Mas porta fora eu vivo do jeito que eu quero, do jeito que eu acho. Deus, pode deixar, só fica aí. Se eu precisar eu chamo, viu? E vou vivendo. Paulo fala: não vos conformeis. Esses são os desafios da nossa geração. 2018, século 21, pós-modernidade. Cada tempo teve os seus próprios desafios. Mas nós estamos falando de uma palavra que é atemporal, inerrante e imutável. Então o desafio do nosso tempo é combater e não conformar com o que o século nos traz. Fora isso, nós tivemos 3 ondas do movimento feminista. Provavelmente você sabe muito sobre isso. A primeira onda foi em 1920, quando as mulheres foram para a porta do Miss América nos Estados Unidos, o maior concurso de beleza que tinha no mundo. E lá elas começaram a queimar os sutiãs. E a intenção das mulheres era dizer que elas não eram só um objeto para beleza, que elas eram dotadas de capacidades que precisavam ser reconhecidas. Elas queriam votar, e foi bacana. Na segunda onda do movimento feminista, entre a década de 40 e a década de 70, algo maligno acontece. Choca com a onda do movimento Woodstock, você já deve ter ouvido falar disso, que pregava sexo, drogas e rock and roll. Choca com o advento da pílula anticoncepcional. A mulher começa a ter poder sobre o corpo, a achar que ela podia ter relações sexuais livres e tomar a pílula e ficar tudo bem. E choca com a mudança da lei do divórcio, onde possibilita a mulher ter iniciativa pela não continuidade do casamento. As mulheres que viveram a segunda onda, Sara e a terceira foi na década de 90, teve algumas manifestações, mas nada muito relevante. Mas a segunda onda do movimento feminista impregna alguns conceitos na vida da mulher que resultam na nossa geração de adultos hoje, que são mulheres altamente empoderadas, capacitadas, inteligentes. Hoje mesmo eu voltava do Rio, e quando a gente foi descer do avião, o comandante era uma mulher. Coisas que antes nunca se podia imaginar. A mulher, até pouco tempo atrás, o maior cargo da nação era ocupado por uma mulher. Nós tínhamos uma presidenta no Brasil. Enfim, a mulher chegou a lugares nunca antes imaginados. São excelentes médicas, juízas, promotoras, procuradoras, comerciantes. Elas chegaram a lugares excelentes, mas muito raramente haverá uma geração tão arrebentada de alma como a nossa. O CIDES, que é o Código Internacional de Doenças, não dá conta mais de disseminar as consequências dos transtornos de ansiedade, por exemplo. Cada dia surge um novo, cada dia tem um desdobramento, cada dia tem uma coisa, cada dia surge um nome para explicar algo. Quando surgiu a SPA, a Síndrome do Pensamento Acelerado, esse nome surge só para justificar gente que deita e não dorme. Porque fica pensando. E as ciências humanas têm tentado ajudar isso e conter
Os índices de depressão elevadíssimos, índice de suicídio elevadíssimo. Jornal Popular, há 3 meses atrás, trouxe uma matéria sobre suicídio assustadora. Goiás tem maior média de suicídio do Brasil. O índice no Brasil é 5,5 para cada 100 mil habitantes. O índice de Goiás é 6,1 para cada 100 mil. São os homens quem mais morrem, mas são as mulheres quem mais tentam. A diferença é que quando o homem tenta suicídio, ele morre mesmo. A mulher tenta, mas de vez em quando é só tentativa. Ela toma uns remédios que dá tempo de levar no médico. Ela dá umas cortadinhas no pulso, mas não vai tão fundo. Vai lá, dá umas costuradas, dá tudo certo. Mas a mulher tenta muito mais do que o homem. Por quê? Porque a alma está adoecida. A mente não está vivendo o processo de renovação contínuo. E o seu comportamento tem se conformado com esse século. E aí, o seu caráter começa a dar sinais daquilo que, se a gente observar de forma clara, justifica os nossos choros. Justifica muitas das nossas atitudes, das nossas dúvidas, dos nossos questionamentos. Para acabar de completar, eu estou só querendo te mostrar o quanto esse negócio de falar de mente e alma é delicado. O texto que eu li em 1 Pedro está dizendo, olha, vós que vive aí na terra como peregrino, ou seja, vocês que pertencem a Deus, eu quero incentivar vocês, Pedro diz, a lutar contra as concupiscências da carne. A palavra concupiscência significa desejo desenfreado de. A Bíblia fala de concupiscência dos olhos, aquilo que o meu olho quer de qualquer jeito. Concupiscência da carne, do corpo. E aqui Paulo diz, você tem que lutar contra isso. Porque há uma milícia, há uma luta pela sua alma. O que Pedro deixa claro é que Satanás sabe que ele não pode nos tocar no seu espírito. Você pode dizer amém? No seu espírito, quando Cristo passa a habitar aí, quando você passa a se comunicar com o Espírito Santo, a se revelar, ele se revelar a você, Satanás não tem poder de tocar nele, mas ele toca na nossa alma, ele toca nas nossas emoções, ele toca na nossa mente, ele impõe conceitos. Satanás é como se fosse a personificação do charada. Lembra aquele charada de um desenho antigo? Eu digo que Satanás ama colocar ponto de interrogação onde Deus põe ponto final. Você sai daqui acreditando, fala, Deus é mesmo, vou guardar minha mente, há um campo de batalha, Senhor, eu vou vencer. E a hora que sai ali, Satanás lança uma seta, que diz, vai nada. Chegar lá na sua casa vai estar tudo igual. Seu filho vai te responder do meu jeito, seu marido vai estar grosso, nada vai ter mudado. E ele lança um sentimento de dúvida, porque ele sabe que a dúvida é o contrário da fé. É por isso que a Bíblia diz que nós devemos colocar na nossa cabeça o capacete da salvação, para que possamos resistir aos dardos inflamados do diabo. Satanás quer ganhar a sua mente, a minha também. E aquilo que ele lança inflama. A ideia é essa mesmo. Sabe uma ferida quando inflama? Você não cuida e de repente ela começa a ter pus e começa a bagunçar tudo. A Bíblia diz que Satanás lança na nossa mente dardos inflamados, coisas que tomam uma proporção infinitamente maior. E eu quero só te lembrar outra coisa. O problema dele comigo e com você é muito mais antigo do que a gente se lembra. Desde o Éden, Satanás tem como alvo maior a mulher. E quando Deus decide organizar a parada depois do pecado, ele chama o homem e fala, agora você vai ter que trabalhar para comer. E você, mulher, sob as dores você vai dar à luz a filhos. Só que ele não termina por aí. Ele olha para a serpente e fala, porém inimizade entre ti e a mulher. David Titus diz que a moralidade da nação está nas mãos da mulher. O Ônimo Nude diz que para o bem ou para o mal, a mulher é o ser mais influente do mundo. E nenhuma das duas está errada, porque minha irmã, você e eu, temos a partir da nossa gestão, da nossa capacidade de lidar com as emoções, o poder de influenciar ou de destruir. Eu posso fazer do meu lar um lugar de deformação ou um lugar de transformação. Através das minhas atitudes, eu posso viver numa casa, que é uma construção de tijolos e cimento, ou através das minhas atitudes, eu posso fazer da minha casa um lar, que é uma construção de princípios e valores. Através das minhas atitudes, eu posso construir e discipular filhos, porque eu estou no caminho e eu os convido a andar comigo. Ou eu posso liberar sobre eles palavras de ausência de perdão, palavras que
trazem uma inferioridade e um senso de menos valor. Enfim, nós temos um desafio. Você que já tem nas suas mãos o livro da Joyce Meyer, eu quero te encorajar a lê-lo. Lê-lo. Ela é muito rica em exemplos. Ela expõe muitos fatos da vida dela que parecem muito com a nossa vida, porque na verdade os nossos problemas geralmente só mudam de endereço. Eu queria fazer esse contexto tanto histórico quanto bíblico para você entender como nós estamos tratando de algo sério. Davi, lá no Salmo 40, não precisa abrir, mas depois você pode conferir na sua casa, por 3 vezes ele fala a mesma coisa. São 3 versículos idênticos, onde ele diz: por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. E Davi ali nos ensina uma coisa brilhante. John Piper diz que o segredo da vida cristã para lidar com a alma está refletido nesses versículos de Davi. Porque Davi, ao invés de ouvir a alma, ele fala a ela. Eu vou te explicar. Talvez se você tivesse ouvido a sua alma hoje, nem aqui você estaria. Porque a nossa alma é carregada das nossas emoções, dos nossos traumas, dos nossos medos, dos nossos anseios, das nossas angústias, das nossas decepções. E aí talvez você está até animada, mas aí a sua alma lança um pensamento que te diz algo do tipo: ai, para que você vai lá, segunda tarde? Tanta coisa melhor para fazer, já que você não tem nada, vai dormir. Vai lá, é sempre a mesma coisa, aquele povo canta, depois cumprimenta, uma falsidade danada, vai embora. E nós somos parados por aquilo que a nossa mente diz. Mas Davi nos ensina que ao invés de ficar ouvindo a nossa alma, se nós queremos ganhar essa batalha, nós precisamos falar a ela. E Davi começa a dizer: por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? E aí ele dá uma ordem a ela. Ele diz: espera em Deus, pois ainda o louvarei. Quando ao invés de ouvir a minha alma, eu passo a falar a ela, eu começo a ter os meus comportamentos transformados. Eu vou ser breve que o meu tempo está acabando, mas deixa eu te falar uma coisa. Esses 2 capítulos da Joyce, tanto o 4, pouco a pouco, quanto o 5, Penso Positivo, eles trazem algumas coisas que eu quero resumir em 3 pontos aqui para a gente já encerrar. Muitas vezes nós nos preocupamos, e isso é natural, em fazer detox, né? Nós vivemos na época em que o detox está famoso, é suco detox, dieta detox, massagem detox. E a gente cuida do nosso corpo, e isso é muito bom e importante, sim. Mas, querida, por mais que você cuide do seu corpo, por mais que você tenha o melhor especialista em harmonização facial, por mais que você tenha o melhor dentista para colocar as facetas de porcelana, por mais que você faça o botox que não deixa provar nem de longe a sua idade, por mais que você tenha um cabeleireiro que é compatível com a sua necessidade de manter o cabelo belo, por mais que você use as melhores roupas, o nosso corpo vai passar. E às vezes a gente gasta tanto tempo com ele, a gente malha, a gente treina, a gente faz tantas coisas. Mas a nossa alma, que é eterna, começa a ficar empapuçada de tóxicos. Tóxico é tudo aquilo que tem poder para te destruir ou para te matar. Sabe quando você passa na porta de um hospital e está escrito: cuidado, lixo tóxico? Lá tem escrito: cuidado, não mexe aqui, que isso aqui pode te adoecer, pode te matar. E no tempo das dietas detox, no tempo das massagens detox, no tempo dos treinos detox, eu quero te convidar, entendendo que a sua alma é a sua mente, e que ela está em guerra, como diz o texto de 1 Pedro, e que há um campo de batalha, como Joyce Meyer decide denominar, pela minha e pela sua mente. É prudente que nós estejamos sempre nesse processo de detox da alma, porque a nossa alma vai sendo intoxicada ao longo do tempo, por 3 coisas que eu quero ver com você. São 3 coisas que intoxicam a nossa alma. E sabe qual é o maior problema? É que quando a nossa alma é intoxicada, eu viro uma espécie de zumbi espiritual. Sabe gente que é crente e vive na igreja, mas a cara da pessoa é desanimada o tempo inteiro? A pessoa não tem alegria da salvação. A pessoa não tem jeito de quem tem um Deus onipotente, que está sentado no alto e sublime trono. Tem gente que vive como se Deus estivesse aposentado numa cadeira de balanço, completamente sem o controle da história. Ei, meu irmão, Deus é contra o desânimo.
Como assim, pastor? Onde você viu? Posso falar um monte de coisa. Mas lembra quando Moisés morre e Josué vai assumir o controle do povo? E Josué tinha uma missão importante, que eles precisavam cruzar o Jordão e chegar até Canaã. E Josué estava triste, provavelmente abatido, o líder dele tinha morrido, ele não sabia o que fazer. E ele devia estar desanimado. É por isso que 3 vezes no capítulo 1 de Josué, nós encontramos Deus falando a ele: Josué, tende bom ânimo. Josué, tende bom ânimo, ser forte e corajoso, não temas nem te espantes, porque eu, Senhor, irei contigo por onde quer que andares. Porque Deus sabe que o líder desanimado não influencia ninguém. Jesus, lá no Evangelho, quando cura a mulher do fluxo de sangue, uma mulher que 12 anos sofria de uma hemorragia, sangrava o tempo todo, e Jesus a cura. E depois de curá-la, antes de dizer outra coisa, Jesus olha para o rosto dela e diz: mulher, tende bom ânimo. Você concorda comigo que aquela mulher devia ter cara de gente desanimada? Além de sofrer o sangramento físico, de ter o corpo fraco e abatido, provavelmente ela sofria uma segregação social. Ninguém chegava perto de uma mulher que sangrava. Os estudiosos afirmam que provavelmente ela já tinha perdido o seu marido, porque uma mulher naquela condição não tinha como manter relações sexuais que eram necessárias para a constituição do casamento e para gerar filhos. Ela devia ter cara de desanimada. E Jesus sabia que nem mesmo o milagre da cura da hemorragia valeria nada se ela mantivesse o semblante de desânimo. É por isso que Jesus chega nela e fala: mulher, tende bom ânimo. Porque até para contar um milagre e as pessoas darem glória a Deus, eu preciso ter bom ânimo. Eu preciso andar feliz. E muitas vezes nós temos andado como quem não entende a quem serve, como quem limita Deus, como quem acha que Deus está sem perceber. Sabe aquela sensação de falar: Deus, mas onde o Senhor está que o Senhor não está vendo isso? Deus, não é possível que o Senhor permitiu. Deus, isso não pode ter vindo do Senhor, não. Deus, será que o Senhor não está vendo? Deus, será que o Senhor não percebe? Ô minha irmã, Deus trabalha segundo um plano. Você pode dizer amém? E o plano dele não mudou. O plano dele é perfeito e revelado para mim e para você na palavra sagrada de Gênesis e Apocalipse. Ele não mudou. A palavra diz sobre ela mesma que pode passar céus e terra, mas a palavra dele não muda, não passa. E é seguro nessa palavra que eu preciso enfrentar de forma prudente o detox da minha alma. Quero te lembrar de novo que alma e mente são a mesma coisa. A ideia de Paulo, a palavra que ele utiliza quando fala de mente, é a palavra metanoia. Metanoia fala de uma mudança completa de forma, mas é diferente de metamorfose. Metamorfose também vem do grego e tem a tradução completa por mudança completa de forma. Mas metanoia é um processo, metamorfose é um processo externo. É aquilo que a gente estuda em biologia da borboleta. Casulo, lagarto, borboleta. Isso é metamorfose, uma transformação externa. Mas a palavra que o apóstolo Paulo usa para a mente é a palavra metanoia, que fala de uma transformação interna. Algo que vem de dentro para fora. Você sabe por que a nossa mente é um campo de batalha? Porque se ela não estiver organizada, não adianta nada as suas tentativas de organizar o que está fora de você. O que eu estou te dizendo é que é impossível fazer uma ex-organização sem antes fazer uma endo-organização. É impossível querer organizar meu casamento, a vida dos meus filhos, o meu ministério, o meu trabalho, o meu emprego, o meu concurso, se dentro de mim está tudo uma bagunça. A sua vida reflete o seu coração, minha irmã. Se a sua vida está bagunçada, é porque o coração está bagunçado. Se a vida está triste, é porque o coração está triste. A Bíblia diz sobre tudo que deve guardar, guarda-o, porque dele procedem as saídas da vida. Tudo que eu consigo notar em alguém, revela o que o coração dela sentiu primeiro. Coração, alma, mente é tudo a mesma coisa. Não tem diferença entre mente, coração. É por isso que a gente tem que ter tanto cuidado, até quando a gente fala assim: não, eu estou sentindo, não, meu coração não pediu para eu fazer. Eu quero te aconselhar, quando seu coração não pedir para você fazer, faz.
porque ele é desesperadamente corrupto, enganoso. Nós vivemos num tempo onde nós somos estimuladas a viver as nossas emoções em último grau. E aí a gente acha que tem que sentir as coisas. Tem gente que fala, não gosto daquela igreja não, nem sinto nada lá. Não arrepio, não choro, sinto nada. Quem disse que Deus depende do que nós sentimos para se manifestar? Por exemplo, Jesus está aqui agora, mesmo que você não esteja sentindo nada. Pelo simples fato de que Ele é onipresente, Ele está em todos os lugares. Então mesmo que você não esteja arrepiando, chorando ou sentindo nada, Jesus está aqui. E nós temos o desafio, ontem eu falava numa igreja no Rio, e o tema que me deram era inteligência emocional. E eu falava sobre o que é inteligência emocional à luz das Escrituras, porque um monte de gente conceitua inteligência emocional, mas a Bíblia traz um padrão para aquilo que eu devo valorizar emocionalmente falando e aquilo que eu devo guardar. Mas se você continua querendo fazer um detox, primeiro no capítulo 4, e o versículo 12 nos dá base para compreender isso, é processo, é pouco a pouco. É transformar um pouco hoje, um pouco amanhã, um pouco depois. A boa notícia é que Deus não te cobra perfeição, amém? Mas Ele te cobra aperfeiçoamento. Ser hoje melhor do que eu fui ontem. Ser amanhã melhor do que hoje. A isso dá-se o nome de processo de santificação. Quanto mais eu me relaciono com Ele, mais eu me pareço com Ele. Mais os traços dele são notados em mim. Mais as pessoas conseguem identificá-lo no meu jeito de agir, de falar, de ser, de comportar, de comentar, de agir. A primeira coisa que mais intoxica as nossas almas, a primeira coisa que mais provoca tóxico, que mais tem o objetivo de nos matar, são os nossos pensamentos. Todas nós aqui temos ainda em nós pensamentos que intoxicam. Pensamentos que, se pudessem ser projetados agora numa tela de filme, talvez você ia sair correndo, e eu também. Se a gente tivesse essa capacidade de tirar aquilo que a nossa mente está pensando e projetar como um filme que a gente assiste, que tipo de filme você assistiria da sua mente? Terror? Comédia? Romance? Ficção científica? Pensamentos tóxicos são pessoas que ao longo da vida começam a criar fortalezas que mesmo depois que se relacionam com Cristo, veja bem, eu estou dizendo de gente que tem vida espiritual, porque o espírito não pode ser tocado. Eu estou dizendo de gente que tem dom, que tem visão, que fala em línguas, que profetiza, mas que anda como um zumbi espiritual, porque a alma está tóxica. A alma está cheia de coisas que vieram ao longo da história e criaram fortalezas na mente. Pensamentos acionam palavras. Palavras acionam atitudes. E a gente vai indo nesse ciclo vicioso de pensamento que me faz falar, de uma palavra que me faz aquilo que eu vou agir, e aquilo que eu vou agir determina aquilo que eu construo ou aquilo que eu destruo. E é na mente que tudo começa, e é aqui que tudo é decidido. Provavelmente todas nós, alguma vez na vida, já chorou na frente do espelho só para ver como que era a nossa cara chorando, né? Será que eu choro desse ângulo ou do ângulo de cá? Se a lágrima sai daqui, ela comove mais. Não, essa boca não está boa chorando. Porque a gente começa a decidir a nossa ação na mente. E o problema é que ao longo da nossa existência, nós vamos permitindo ser geradas em nós pensamentos tóxicos. Sara, como que eu sei que eu tenho pensamentos tóxicos? Eu não tenho tempo aqui, mas eu vou te falar muito rápido. Alguns sintomas de quem tem pensamento tóxico formado ao longo da história, da sua existência, da sua personalidade. Pessoas de pensamento tóxico têm dificuldade de fazer amizade, trabalhar em equipe. É gente que fala, não dá para fazer sozinho. Sabe, você está fazendo faculdade, a pessoa passa um trabalho em equipe. Não, prefiro fazer sozinho, professor, não leva mal não. É gente que fala, não gosto de fazer amizade não. Sabe por quê? As pessoas são muito más. Não, fulano, você pensa que você sabe das coisas, quando você vem com um fubá, eu tô com um bolo já. Aquelas pessoas que vivem na retaguarda. Aqui não entra ninguém, aqui não... Pensamento tóxico.
Outro sinal de que minha mente está tomada por pensamentos tóxicos é quando eu começo a julgar todo mundo pela aparência. Eu nem conheço, mas eu falo, eu omito uma opinião. E hoje com as redes sociais isso virou um pandemônio, não tem outro nome. Nós somos cruéis. Sabe, uma das pessoas que eu tenho mais medo de conviver são pessoas que se dizem sinceras. Sabe aquela amiga que você tem que falar, não leve a mal não, é que eu sou muito sincera. Tudo que assim, eu preciso falar é que eu sou muito sincera. Minha irmã, talvez o que você chama de sinceridade no fundo é crueldade. Porque se todo mundo sair por aí falando tudo que pensa, ninguém convive. E às vezes nós somos tão cruéis com o outro. A gente julga o que a gente nem conhece. A gente fala das nossas impressões. A gente fala daquilo que a gente nem provou. Pessoas que julgam pela aparência têm pensamentos tóxicos. Foi sendo intoxicado ao longo da história e aí acham que tem o poder de julgar os outros. Isso é sério, isso é grave, isso não reflete Deus. Outro sinal de que meu pensamento é tóxico, quando eu começo a culpar o mundo e todo mundo pelas coisas que são minha responsabilidade. Sabe, eu atendi durante 11 anos o consultório. E nunca, e nenhuma vez, da criança mais nova ao adulto mais idoso, eu ouvi alguém chegar na terapia para dizer, eu estou aqui porque eu sou ruim na minha vida. Nunca. A pessoa sempre é vítima. Eu estou aqui porque o meu pai, eu estou aqui porque a minha história, eu estou aqui porque a minha amiga fulana, eu estou aqui porque meu patrão, eu estou aqui porque é uma espécie de coadjuvância da própria vida e nunca protagonismo. Isso é resultado de pensamento tóxico. Quando eu quero achar culpado para tudo que me acontece. Jean-Paul Sartre, o grande filósofo, pergunta, o que você fez daquilo que te fizeram? A ideia dele é que independente do que eu vivi, quando eu olho, eu posso mudar o contexto. E mais do que isso, o Evangelho é poder de Deus para apagar qualquer passado. Não tem jeito. Quando Jesus entra na minha vida e toma o controle dela, veja bem, não sei, eu estava vendo um seminário que vai ter daqui a alguns dias aqui de cura, de libertação. Se você pode, venha. Porque Deus trabalha com aquilo que é consciente. E muitas vezes, ao longo da nossa história, nós vamos lançando para o inconsciente. Os especialistas dizem que mais de 70% dos nossos conteúdos estão no inconsciente. Ou seja, eu não tenho acesso a eles. Eu não tenho como mudar aquilo que eu não me lembro. Então, quando eu venho num seminário como esse, de 3 dias, eu sou exposta a todo tipo de situação. E aí o meu inconsciente, através da ação sobrenatural do Espírito Santo, que anos de terapia não tem competência para fazer, eu tenho acesso àquele comportamento inadequado, vindo de uma atitude que eu vivi. E então eu posso começar a mudar. Nós precisamos conhecer o que precisamos mudar. Todo milagre que Jesus fez, ele veio a partir de um reconhecimento da necessidade do milagre. Quem não precisa de milagre, não precisa de mudar nada. Mas se eu preciso de milagre, eu preciso reconhecer aquilo que me faz precisar dele. É sinal de que você tem pensamentos tóxicos quando você se irrita com coisa que não acontece do jeito que você quer. Já viu gente assim que chega a dar piti? Se não for como eu quero, se não for no meu controle, se não for na minha hora. Gente que não se adapta, pessoas rígidas. Conhece gente assim? Se mudar uma coisinha, ela não vai mais. Ela desanima, ela desiste. Se a sensação de controle não for tudo na vida da pessoa, ela não vai, ela não combina, ela não é amiga, ela não conversa. Pessoas assim têm pensamentos tóxicos e tantas outras coisas. Pessoas com pensamentos tóxicos não toleram ouvir críticas. Já viu gente que você não pode falar nada para ela? Eu não estou falando de sinceridade extrema que magoa, não. Eu estou falando daquela crítica que te constrói. Que às vezes alguém chegar até você e dizer, fulano, faz assim ao invés de assim. O que é que você acha de você agir assim ao invés de assado? Você não acha melhor? Sabe, uma das coisas que fez Davi um grande vencedor de gigantes foi a capacidade dele de superar as críticas. Quando Davi decide vencer o gigante, enfrentar, ninguém queria. Ninguém no arraial de Israel queria enfrentar Golias. E aí Davi vai e fala, tudo bem, eu vou.
a hora que ele se coloca para ir, todo mundo começa a criticar. Começa do rei até o seu irmão mais velho, Eliabe. O rei começa dizendo: mas Davi, isso é pequeno demais, como é que você vai fazer? Veste essa armadura aqui. E Davi fala: rei, eu até vou, mas esse negócio aqui não me dá, eu não sou acostumado. E aí o irmão mais velho de Davi, Eliabe, chega até ele e fala: por que você vai? Você desceu aqui só para ver a beleza, eu te conheço. E Davi olha para Eliabe e fala: o que eu fiz dessa vez? A ideia que o texto sugere é que Eliabe sempre criticava Davi. Meu irmão, para vencer gigante, nós precisamos superar as críticas. Pessoas que não são capazes de ouvir uma crítica. Tem gente que, se o marido falar assim: nossa, mas eu estou achando que o seu cabelo, nossa, adoece, entra em depressão, não sai de casa, não olha no espelho. Pensamento tóxico. Outro sinal de pensamento tóxico, e tem tanta coisa aqui, eu vou terminar por aqui que eu vou entrar na outra coisa tóxica. É gente que tem uma mudança de astral rápida, é pessoa sonhadora, mas que não executa nada. Minha irmã, sonho sem atitude é coisa de gente preguiçosa. Amém? Sonho sem atitude é coisa de gente preguiçosa. Já viu gente que sonha, mas tem tanto sonho que quase vive no fantástico mundo de Bob. Mas na hora de agir, pensamento tóxico. Sonhador demais, mas atitude de menos. Pessoas com pensamentos tóxicos raramente terminam o que começam. Pessoas com pensamentos tóxicos invejam os outros e não valorizam o que têm. Joenir Ventura diz que cobiça é querer o que não se tem. Ciúmes é querer manter o que se tem. Inveja é não querer que os outros tenham. Inveja é algo tão sério que a ideia da inveja é: eu não quero o seu sapato, ele nem me serve, eu calço 39, você 35. Mas eu não quero que você tenha sapatos. Pessoas que têm pensamentos tóxicos vivem sempre querendo o que é do outro. Sabe aquela coisa da grama do vizinho ser mais verde? Eu estou de olho no que o outro tem, no que o outro conquista, no que o outro quer. E aí eu sou levado a acreditar que se eu tivesse a vida do outro seria melhor. Se o meu marido fosse como a da outra. Se eu tivesse as oportunidades da outra. Se eu tivesse nascido da família da outra. Se eu comprasse as roupas da outra. Se eu tivesse o cirurgião plástico da outra. E a gente começa a intoxicar os nossos pensamentos de uma forma adoecida. Mas eu quero te dizer, minha irmã, que todo pensamento tóxico é baseado numa mentira. Satanás começou mentindo a Eva no Éden. E ainda hoje, para te intoxicar, ele continua mentindo para você. Todas as vezes que a nossa mente é conduzida a ser intoxicada por um pensamento, a ação não pode ser de Deus. Porque Deus não mente. Pelo contrário, Jesus é a verdade. Mentira é o único pecado para o qual a Bíblia atribui paternidade. O diabo é o pai da mentira. Ele quem gerou, ele quem fez a mentira. E ele lança esses dardos nas nossas mentes. Eu diferencio 4 tipos de pensamentos tóxicos, eu não tenho tempo aqui. Pensamentos negativos. Sabe gente que acha que Lady Murphy, se uma coisa tem alguma possibilidade de dar errado, ela vai dar errado? Esses dias eu ouvi uma pessoa falar uma coisa que eu gosto de contar porque eu achei o limite de alguém que se acha negativo. Você já viu pessoas que falam negativamente sobre elas mesmas o tempo todo? Uma vez eu aprendi uma lição com a Gisele Bündchen. Ela estava dando uma entrevista para o Luciano Huck e ele falou assim: Gisele, tem alguma coisa em você que você não gosta? E ela falou: claro que tem. E ele falou: o quê? Ela falou: não vou falar. Ele falou: como não? Revela, o Brasil quer saber. Ele falou: Luciano, sabe por que eu não vou falar? Ela disse: porque às vezes o que eu não gosto em mim, você nem está percebendo, mas a hora que eu dizer, você vai perceber. Esperto ou não? E a gente não é assim, né? A gente já chega nos outros e fala: olha, não repara não, eu estou tão feia, porque eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu fiz aquilo. Nossa, não repara não, não fiz minha unha, a pessoa não está nem vendo. Que diacho de unha, o quê? E você já chega falando de você. Esses dias eu estava num lugar, e aí tinha um caderno lá, a pessoa falou: Sara, põe seu nome aí para concorrer a um sorteio. E aí a hora que eu estava escrevendo meu nome, eu já pensei, eu falei para a pessoa, falei: ih, todo sorteio que eu participo eu ganho. E aí a pessoa falou: sério? Eu falei: ih, ganho tudo que eu entro, eu ganho, não tem jeito. Se tiver um número, vai ser o meu. Aí a pessoa: sério, Sara, eu nunca ganho nada.
pensa no tanto que eu sou azarada. Eu nunca ganhei nada, eu não ganho um sorteio, eu não ganho nada que você pensar, eu nem tento que eu não ganho. E aí ela falou um negócio que eu nunca vou esquecer na minha vida. Ela falou assim: eu sou tão azarada que se eu comprar um anão, é perigoso ele crescer. Eu achei esse negócio assim. Ela explicou no máximo o que é ser azarada. E eu concordei com ela. Falei, você tem azar mesmo? Comprar um anão e ele crescer tem que ter muito azar. Então, uma das credenciais, uma das categorias do pensamento tóxico é negativo. A segunda é pensamento de medo. O problema do medo, minha irmã, é que ele é mais que um sentimento. O medo é um espírito. A Bíblia fala de um espírito de medo, algo que te paralisa. Se você tem medo de barata e chegar uma barata aqui, você vai correr, subir na cadeira, gritar, pôr a mão na cabeça. Porque o medo é paralisador. Pensamentos tóxicos paralisam. Pensamentos tóxicos também nos colocam o sentimento de insatisfação. Nunca nada está bom. Nunca nada é positivo. Nunca nada vai dar certo. Enfim, como então eu me livro desses pensamentos, Sara? Isaías 41:10 diz que em tempos de medo a palavra de Deus muda o seu pensamento. Sabe qual é o desafio? É deixar que a minha mente seja treinada pelo Espírito Santo. Paulo fala em Filipenses no em que pensar. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é justo, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Uma das coisas que intoxicam a nossa alma é pensamento. E agora eu vou fazer um briefing, vou terminar. Outra coisa que influencia para que a gente viva uma mente tóxica são as palavras. Muitas de nós têm a alma intoxicada por palavras que ouviram ainda na infância. Sabe quando a mãe virar e fala: menino, seu casamento nunca vai dar em nada igual o meu. Você nunca prestou para isso. Por que você não é igual a sua irmã? Palavras que vão intoxicando. Ao longo da nossa existência, algumas roubam a nossa autoestima. E se você tem uma relação mais complicada nos seus relacionamentos emocionais, provavelmente você tem inúmeras histórias para contar de palavras que te levaram para o fundo do poço. Gente que vira e fala: qualquer mulher é mais bonita que você. Nossa, eu me arrependi de ter casado com você, viu? Bem que a minha mãe me avisou. Sabe esses pensamentos que vão, essas palavras que vão intoxicando? O problema, minha irmã, é que a gente detesta ser intoxicada. Mas muitas vezes a nossa boca é agente de intoxicação na vida dos outros. Muitas vezes aquilo que nós falamos intoxica o outro. Provérbios 18:21 diz que vida e morte estão no poder da língua. Tem gente que tem o poder de paralisar a gente com palavras. Tem pessoas que são mais sutis. Essas são as que eu mais tenho dificuldade. Quando eu fui casar com meu esposo, a gente saiu para conversar. E a gente sentou e ele falou assim: Sara, eu te trouxe aqui porque eu queria fazer um pacto com você. Pensei, meu Deus. E ele disse: eu queria que você falasse uma coisa que você não suporta. E depois eu vou falar uma coisa que eu não suporto. Para a gente nunca fazer isso um com o outro. E aí ele falou: o que eu não suporto é grito. Eu tenho dificuldade com grito e tal. E eu disse a ele: o que eu não suporto é cinismo. Eu tenho dificuldade de conviver com pessoas cínicas, que falam com ar falso, que tem uma mensagem subliminar em cada coisa. Eu tenho dificuldade de entender coisas na entrelinha, eu nem faço esforço para isso, esse é o meu jeito. Então eu tenho dificuldade de conviver com gente que está sempre tendo coisa subentendida. Eu sou uma pessoa mais lerda, até eu entender uma coisa já passou um bonde, assim. Porque eu não sou dessas que fica ativa o tempo inteiro, vendo o que está acontecendo, ligada. Eu prefiro lidar com o mal depois do que ficar privando todas as relações de chegarem até mim. É o meu jeito. Eu tenho dificuldade com gente que é irônica com as palavras. E tem gente que mata o outro com palavras suaves. Quantos anos você tem? 35. Nossa, mas você já devia estar casada com essa idade, né? Você não acha? Sabe gente assim, que fala essas coisas que... fingindo que não quer magoar, mas já magoou, já arrebentou, já gerou choro e já... Ou então quando a gente ouve dos pais algo do tipo: eu queria que você fosse como seu irmão. Comparação é uma das coisas mais adoecedoras que alguém pode vivenciar. Palavras intoxicadoras.
Por contrapartida, tem palavra que levanta a gente por anos. Quando seu marido chega para você e fala algo do tipo: eu casaria com você 1000 vezes se fosse necessário. Não é uma palavra que te levanta, que te gera vida. Minha irmã, a sua boca é fonte de vida ou é túmulo? Quem anda perto de você anda mais vivo ou mais doente? Todos nós somos vítimas de palavras tóxicas alguma vez na vida. O desafio é começar a guardar a minha boca para pronunciar aquilo que Deus quer que eu pronuncie. Eu gosto de dizer, principalmente quando eu falo para casais, que o prudente é só falar quando aquilo que você for falar for melhor que o seu silêncio. Porque tem vezes que é muito melhor ficar calado. A Bíblia diz que quem controla a língua é perfeito varão. É gente que é perfeita aos olhos do Senhor. Tiago diz que é possível domar os cavalos quando a gente coloca freio neles. É possível domar um navio quando você põe um leme nele. Mas a língua, um órgão tão pequeno, pode destruir. Palavras tóxicas. Eu te disse que tem pensamentos tóxicos que intoxicam a alma. Palavras tóxicas. Tem um monte de subdivisão. Se depois você quiser, eu posso até te passar esse material. Mas eu preciso terminar dizendo que existem ainda relacionamentos tóxicos. Eu digo que todo Bruno tem um macarrão. Lembra do Bruno? Tem umas coisas que eu escrevo que nem eu mesmo acredito depois. Nossa, o que será que minha cabeça estava pensando quando eu escrevi? Lembra daquele Bruno, goleiro Bruno do Flamengo, que matou Elisa Samúdio? E que ele tinha um cúmplice que chamava Macarrão? E o cara ajudou ele a fazer tudo, mas na hora que o negócio deu rolo, o cara contou as verdades tudo. Falou: deixa eu falar, é tudo culpa dele, eu tenho nada. Ele tinha até o nome dele tatuado na pele, Bruno, bem grande. Mas na hora que deu ruim, foi ele sozinho. Eu digo que todo Bruno tem um macarrão. Gente que leva pro buraco. Foi Batseba na vida de Davi, foi Judas na vida de Jesus. Judas viu Jesus fazer até milagre, mas o traiu sem pensar meia vez. Tem gente que está esperando só uma oportunidade para destruir o outro. Toda Eva tem uma cobra. Todos nós temos alguém que está ali. Jonas, quando pôs o barco no mar, lá no meio o barco começa a afundar, e aí Jonas queria saber, as pessoas queriam saber de quem era a culpa. E Jonas sabia que era dele. Ele sabia que era a desobediência dele que estava causando aquele rolo. Nós também somos assim. Às vezes a gente põe pessoas em fria, ou às vezes alguém pôs você em fria. E quando o negócio ficou ruim, essa pessoa começou a lembrar que a culpa era sua. Todas nós, pelo menos alguma vez na vida, já tivemos um relacionamento tóxico. Algo que deixou marcas, algo que nos feriu. Relacionamentos que intoxicam bem rápido, só para você ter uma ideia e lembrar de alguns aí. São relacionamentos baseados em interesses. A pessoa não quer o que você é, ela quer o que você tem. Ou o que ela pode se tornar a partir de um relacionamento com você. Misericórdia, meu irmão. Misericórdia, meu irmão. Outro tipo de relação tóxica são relações possessivas. Sabe aquela amiga que quer você só para ela? Gruda. Se você falar com a outra, postou uma foto com a outra, deu um rolo. Gente que vive relação de ciúme possessivo. Reverendo Hernandes Dias Lopes diz que o ciumento cria o que não existe, aumenta o que já existe. Ou seja, a mente dele trabalha contrário às atitudes. Pessoas ciumentas são assim. Relacionamentos que intoxicam são relacionamentos falsos, relacionamentos pecaminosos. Sabe aquela pessoa que quando você encontra com ela, você fica pior? Você está andando no shopping felizinha, querendo tomar um sundae, beber uma água, e de repente você encontra uma pessoa que você não via há anos. E a hora que você percebe, a hora que você vai entrar no seu carro, até o pescoço está duro. Você sai pior da conversa. Pessoas tóxicas. Relacionamentos tóxicos são relacionamentos tristes, relacionamentos distantes, relacionamentos de cobrança, relacionamentos com pessoas
caladas demais. Lembra daquela música? Não lembro quem canta, mas falava: eu te amo calado. Relacionar com gente calada mata a gente aos poucos. Ninguém sabe o que o calado quer, diz um ditado, né? Quando se relaciona com uma pessoa calada demais, Satanás sabe que a cura pode ser encontrada no poder da fala. Na psicologia a gente usa a palavra catarse. Tiago diz: confessai os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serem curados. A Bíblia fala que a cura vem através da fala. É por isso que pessoas muito caladas vão intoxicando os nossos relacionamentos. Eu não tenho tempo para falar disso aqui, mas uma das maiores dificuldades da nossa geração tem sido as relações mães e filhos adolescentes. A nossa sociedade está apavorada com a ideia da adolescência na atualidade. E geralmente os adolescentes têm essa característica de se calar, de viver no seu mundo, de se fecharem por um tempo. E os pais não têm sabido lidar com isso de uma forma direta. Relacionamentos que vão intoxicando. E às vezes, por não saber o que fazer diante de um filho calado, a mãe fala o que não deveria. Julga, questiona, bagunça. Relacionamentos tóxicos são relacionamentos de idolatria. Sabe, gente que põe o outro no pedestal? Relacionamento camuflado, a pessoa não te assume. Eu me lembro que a minha mãe toda a vida, os conselhos dela me valeram para a vida. Eu me lembro que quando a gente foi começar a pensar em namorar, minha mãe falava assim para mim: Sara, nunca saia com um cara que não subir aqui em casa. Se ele estiver interessado por você, da primeira vez que for sair, você vai mandar ele vir aqui, olhar na minha cara e na cara do seu pai. Porque se ele for homem para te querer, ele vai subir. Ele vem. Você já viu gente camuflado? O cara sai com a menina, leva para o motel, fica no carro, para no drive-thru do McDonald's, mas não anda no shopping de mão dada. Não assume. Às vezes nós vivemos amizades camufladas. Ai, ninguém pode saber que eu sou amiga de fulano. Tem que sair secreto. Relacionamentos camuflados intoxicam e tantas outras coisas que eu poderia falar com você. Mas o desafio, querido, é reconhecer em primeiro lugar os sinais da intoxicação. Nos meus pensamentos, nas palavras e nos relacionamentos que eu tive ao longo da minha vida. Uma vez que eu identifico isso, eu começo a viver o processo que Paulo diz: eu não conformo, em seguida eu transformo, porque há uma vontade boa, perfeita e agradável me esperando. O que Joyce Meyer fala no capítulo 4, e eu quero reforçar a você, é que é processo. Não existe felicidade automática. Nada vem pronto. Mesmo que você tenha anos de relacionamento com Deus, provavelmente a sua alma ainda precisa de muitos detox. Até que Ele venha. Até que Ele venha. O problema é que às vezes a gente não desintoxica nunca. E aí vai acumulando males. E a Bíblia diz que basta ao dia o seu mal. Exatamente porque o amanhã vai trazer os seus cuidados. Ou seja, amanhã vai ter um mal que eu vou ter que enfrentar. Mas tem gente que hoje que está aqui e está enfrentando mal de 10 anos atrás. Você está aqui, você está lembrando daquele dia, sentada naquele lugar, aquela palavra, a roupa que você estava, a roupa do outro. É por isso que a Bíblia diz: basta ao dia o seu mal. Deixa o mal de hoje no hoje. Porque amanhã você terá outras coisas para enfrentar. Eu começo a renovação da mente assumindo que eu preciso realizá-la. Eu começo a desintoxicação da minha mente, a renovação dela, identificando palavras, pensamentos e relacionamentos que me foram tóxicos. E o que eu faço com isso? Não é sair tirando todo mundo da minha vida e pronto, não. Se eu pudesse te dizer uma coisa de como fazer desintoxicação da alma, eu te diria o que diz Salmo 116, 7. Volta minha alma para o seu repouso, pois o Senhor te fez bem. Se você quer viver um processo de desintoxicação, para chegar à vontade boa, perfeita e agradável de Deus, além de pensar positivo, como diz o capítulo 5, além de entender que é um processo pouco a pouco, como diz o capítulo 4, você pode dizer, como diz o salmista no Salmo 116: volta minha alma para o seu repouso, porque o Senhor te fez bem. Feche os seus olhos em nome de Jesus, minha irmã.
Eu gostaria que em segundos aí você apresentasse ao Senhor a sua alma. Sara, ele não sabe. Mas o tratamento chega à medida que eu reconheço o problema, que eu diagnostico a alma. Talvez o que mais intoxicou a sua alma foram palavras que você ouviu ao longo da sua história. Talvez o que mais te intoxicou foram os pensamentos que até hoje ocupam grande parte da sua mente e fazem com que você não durma. Ou se você dorme, você aumenta as estatísticas das pessoas que vivem no império dos calmantes, no sono artificial. Não consegue dormir sem medicação tarja preta. Quando dorme não descansa. Quando deita não desliga. Os especialistas dizem que quando uma pessoa deita e depois de 5 minutos ela não dorme com os olhos fechados, ela sofre de insônia. Talvez você possa dizer, então, estou vivendo insônia há um tempão. Não consigo dormir. Diga para o Senhor aí, quais são os tóxicos que estão na sua alma? O que tem guerreado, como Pedro diz, da milícia da sua alma? Quais são os aspectos em que Satanás tem encontrado brechas para trabalhar na sua vida e que te impedir de chegar na vontade boa, perfeita e agradável de Deus? Nós somos mulheres pós-modernas, num mundo plural, individualizado e secularizado, mas ainda assim chamadas a experimentar uma vontade que é boa e perfeita e agradável. E para isso devemos fazer como Davi, ao invés de ouvir a nossa alma, falar a ela, nunca desistindo, pois é processo, e entendendo que faz parte do processo deixar os pensamentos negativos para trás. Apresente ao Senhor a sua alma. Talvez você tenha uma espiritualidade invejável. Ouve Deus como poucas pessoas. É íntimo do Senhor, fala em línguas, tem dons, tem atribuições na igreja, presta serviços na sua igreja local. Mas a sua alma tem andado como um zumbi espiritual, cheio de tóxicos. Ô minha irmã, Deus faz a melhor ressonância magnética do mundo. E diante dele não precisa ter máscara. Diante dele você pode ser você, simplesmente você. Diante dele você pode dizer, Senhor, é aqui. Deus foi naquele dia. Senhor, foi nesse relacionamento. Senhor, foi a partir dessa palavra. Talvez você nunca tentou tirar a sua vida, mas já pensou quantas vezes. Pensamento de que não vale a pena, de que não vai dar certo, de que é melhor deixar para depois. Eu queria que você colocasse a mão no seu coração aí. Eu não vou te chamar aqui na frente, eu não vou fazer apelo, porque como eu te disse, existe uma ordem para a transformação. E se você deseja de fato, diante da concepção de que a minha mente é um campo de batalha, viver com a mente transformada, para que a vontade boa, perfeita e agradável de Deus se estabeleça na sua vida, você vai querer ser transformada. E Deus está te vendo aí, sentadinha no seu lugar, do seu jeito, com os seus sentimentos, lidando com a sua história, com os seus pensamentos, com as suas relações, com as suas palavras, lidando com a sua realidade que é única. E eu quero te convidar a orar comigo, apresentando a sua alma ao Senhor. Ela é muito importante para Deus. A nossa alma é algo eterno que habita num corpo finito e limitado. E se nós não a desintoxicarmos de tempos em tempos, nós corremos o sério risco de andarmos com Cristo, mas de não revelarmos Ele através das nossas atitudes. A nossa mente precisa de uma transformação contínua que só o Espírito Santo pode fazer. E a boa notícia é que Ele está aqui. Jesus está aqui. Jesus está neste lugar. E onde Jesus está, milagres acontecem sempre. Coloque a mão aí no seu coração.
eu posso falar para a minha alma, mas você tem que falar para a sua. Não tem como eu dizer para a sua, por que estás abatido, ó alma da Joana? Não tem jeito. Sou eu que tenho que dizer, por que estás abatido, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Por que está ansiosa? Por que está preocupada? Por que está pessimista? Por que está desanimada? Por que está se sentindo traída? Por que está se sentindo humilhada? É você quem precisa fazer uma análise e clamar por você. Oh, minha irmã, existem momentos que quem precisa clamar por nós somos nós mesmas. Ninguém pode fazer isso por nós. E esse é um desses momentos. Entendendo que é um processo. Entendendo que a renovação da mente muda o meu jeito de agir, de pensar e de falar. Senhor, nós queremos te adorar mais uma vez. Dizer, Pai, que quando nós olhamos para dentro de nós encontramos conflitos, Deus. A nossa humanidade nos expõe a pensamentos tóxicos, a palavras tóxicas, a relacionamentos tóxicos. Quantas vezes, Senhor, os tóxicos somos nós mesmos. Oh Deus, e nós queremos em primeiro lugar te pedir perdão pelas vezes que nós fomos agentes tóxicos na vida de alguém, pelas vezes que as nossas palavras intoxicaram a alma de alguém. Senhor, perdão. Perdão por todas as vezes que nós não guardamos a nossa língua, por todas as vezes que nós prometemos e não cumprimos. Perdão, Pai, por todas as vezes que nós decepcionamos pessoas, que nós humilhamos pessoas, que nós traímos pessoas, que nós provocamos feridas em pessoas. Perdão, Senhor. Pai, uma vez perdoados, porque nós cremos nisso, a palavra diz que quem confessa e deixa alcança misericórdia. Uma vez perdoadas, Pai, nós queremos clamar por nós. Cada uma dessas mulheres aqui, Senhor, está expondo ao Senhor qual a parte da sua alma que precisa de um detox. Se os pensamentos, se as palavras, se os relacionamentos. Ah, Deus, há mulheres aqui que viveram uma vida sendo intoxicadas por pessoas, sendo escravas de palavras, gerando pensamentos que vieram de conceitos que não vieram do Senhor. Oh Pai, algumas dessas mulheres choram sem que ninguém veja. Algumas delas até sorriem por fora, mas por dentro estão arrasadas. Oh Pai, nós queremos nos expor diante do Senhor nessa hora. Nós queremos declarar que sozinhas nós não conseguimos, Senhor. E queremos te pedir que o Senhor passe com teu bálsamo. O bálsamo de cura, o bálsamo que limpa, o bálsamo que restaura, o bálsamo que libera, o bálsamo que faz tudo novo, o bálsamo que dá nova chance. Deus, a tua palavra nos garante que o Deus que fez a ferida é o Deus que sara a ferida. E nós clamamos, Deus, em nome de Jesus, que batalhas na mente sejam ganhas nessa tarde. Pai, que pelo poder que há no teu nome, mulheres tenham seus comportamentos transformados. Deus, que a milícia pela nossa alma seja todos os dias ganha pelo Senhor. Oh Pai, nos auxilia, nos ajuda, nos encoraja, leva o nosso pensamento cativo à tua obediência. Oh Deus, visita o pensamento dessa mãe, dessa esposa, dessa avó, dessa sogra, dessa tia, cunhada, dessa profissional, dessa serva do Senhor. Oh Deus, em nome de Jesus, visita a alma dessas mulheres aqui neste lugar e renova, Deus. Nos ajuda, Senhor, a criar nesse campo de batalha que é a nossa mente um lugar de segurança, onde o Senhor é o dono, onde do Senhor é a palavra, onde do Senhor é a direção, onde a identidade formada é a do Senhor em nós. Oh Pai, nos ajuda. Sozinhas nós não conseguimos, mas sabemos que pela tua graça é possível. Nos ajuda, Deus, porque nós sabemos que o Senhor não age como Satanás.
Satanás conhece o nosso nome, mas nos insiste em chamar pelo nosso pecado. Mas o Senhor não. O Senhor, mesmo conhecendo o maior e mais escandaloso dos nossos pecados, nos chama pelo nosso nome. Obrigada, Senhor. Obrigada porque apesar de todos os tóxicos que acumulamos na nossa alma, em pensamentos, em palavras, em relacionamentos, o Senhor é poderoso para fazer tudo novo. O Senhor é poderoso para transformar tudo. É por isso que nós queremos dizer como Davi nessa tarde: porque estás abatido, ó minha alma, e porque te perturbas dentro de mim. Espera em Deus. Espera em Deus. Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Oh Senhor, e nós te louvamos hoje. Nós te louvamos agora. Nós te louvamos nesse tempo, porque sabemos que tudo que somos, tudo que temos vem do Senhor. E é o Senhor quem opera em nós, tanto querer quanto realizar. Por isso, completa a tua obra na nossa alma, Senhor. Completa a tua obra na nossa alma. Completa a tua obra na vida das mulheres deste lugar. Ó Pai, que a Igreja Catedral da Família continue sendo conhecida como um lugar onde famílias são verdadeiramente transformadas, onde mulheres são verdadeiramente limpas, onde mães constroem filhos crentes, onde esposas honram os seus maridos. Ó Pai, guarda as mulheres deste lugar. Quero te pedir que o Senhor continue guardando a vida da pastora Cássia, Deus, de toda a liderança desse ministério. Ó Pai, guarda como a menina dos teus olhos. Em nome de Jesus, que a tua obra neste lugar prospere. Ó Deus, que o teu cajado entregue às mãos desses pastores possa conduzir um rebanho, Deus, até a eternidade. Guarda a tua igreja neste lugar. Provê diante das necessidades, abre portas, alarga fronteiras. Guarda a obra missionária, os trabalhos da igreja local, os desdobramentos dos trabalhos com mulheres, crianças, jovens. Ó Pai, nós queremos te adorar pela existência da Catedral da Família. Deus, queremos te adorar e te pedir que o Senhor continue prosperando a tua obra neste lugar. Obrigada por esse tempo, Senhor. Obrigada pelo privilégio de nos reunirmos como igreja para meditarmos na tua palavra. Obrigada porque sabemos que é impossível que o Senhor nos toque sem que de fato sejamos transformadas. E eu creio que nessa tarde o Senhor tocou a vida de mulheres aqui. Eu oro e te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, minha irmã, em nome de Jesus.